Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos continuar o nosso papo sobre estresse? Semana passada nós começamos a nossa conversa sobre estresse e nós tínhamos deixado Davi no seu acampamento, destruído, com seus familiares e os familiares dos seus soldados capturados por uma tribo inimiga. E eles estavam num grande desespero. Mas além disso, fora o sofrimento de todos ali, Davi estava sob pressão. Estava sob pressão por causa da sua perda pessoal e estava sob pressão também por causa dos seus soldados que o acusavam. Diziam que ele era responsável por aquilo que tinha acontecido e estavam prestes a apedrejá-lo. Então, a pressão de uma ameaça de morte, a pressão de descobrir exatamente o que aconteceu e como reagir. Nesse momento, muitos de nós pegamos a curva errada. O que é que a gente faz? Eu me sinto estressado, eu me sinto sob pressão. E aí eu dou mais atenção como eu estou me sentindo. Ora, nós vimos na semana passada que há lugar para isso. Há um momento que você está sentindo tanta pressão, que você está tão tenso, que o mundo está pesando a mão sobre você de tal maneira que as suas emoções ficam abaladas. E nós vimos na semana passada que você deve dar vazão para isso, colocando o seu problema, o seu desafio, nas mãos de Deus. Você deve chorar diante de Deus. Você deve reclamar diante de Deus. Você deve se queixar diante de Deus. Você deve viver a emoção que está te assaltando diante de Deus. Chorar por causa da pressão. Falar com Deus, talvez até mesmo com uma certa exaltação diante de Deus por causa da pressão. Compartilhar o que você está sentindo diante de Deus, esvaziar seu coração disso. Você deve fazer isso. Agora, muitos de nós prestam atenção demais só nessa parte. Então fica uma preocupação do estresse pelo estresse. E essa é a raiz de porque muitos de nós ambicionam uma vida impossível de ser vivida. Diante da pergunta sobre se a vida está tranquila, se a vida está boa, nós revisitamos a nossa agenda e nós pensamos assim, eu me preocupei essa semana? Eu me senti pressionado essa semana? Eu me senti estressado essa semana? E se a resposta assim aparecer pelo menos uma única vez na semana, de repente estamos dizendo que a semana não foi boa. Não, a semana não está boa, eu me estressei essa semana. Eu me estressei ao longo desses dias, eu senti pressão ao longo desses dias. Olha, sinceramente, se você acha que a semana ideal é uma semana sem absolutamente nenhum tipo de pressão ou estresse, você não está preparado para viver nesse mundo. Esse mundo exerce uma pressão, foi o que a gente conversou no primeiro programa. Então não podemos ser ingênuos de achar que os problemas vão dar uma pausa para a gente. De que a vida vai dizer assim, desculpa, eu não sabia que estava me intrometendo e atrapalhando a sua vida. Por favor, eu vou me retirar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, nós não podemos também ficar dando atenção demais ao estresse pelo estresse. Estou estressado, como é que eu faço para ficar menos estressado? Por incrível que pareça, a solução para você lidar com o estresse e superá-lo é você indo na fonte do que trouxe o seu estresse e você armando, preparando mesmo um plano para lidar com a fonte do seu estresse. Quanto mais preocupado com o estresse, mais estressado nós ficamos. Quanto mais nós refletimos sobre a fonte do nosso estresse e traçamos uma estratégia para resolver o problema ou superar o problema, nós já começamos a sentir os efeitos da superação dessa pressão. Eu vou explicar bem para você da seguinte maneira. Vamos continuar a história de Davi? Em 1 Samuel, capítulo 30, versículos 7 e 8, vai mostrar o que se sucedeu aquele momento de choro alto que Davi tinha se entregado e os seus soldados também. Olha só. Então Davi
depois que foi se fortalecer diante do Senhor, disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Era o sinal de que Davi estava dizendo assim: eu preciso consultar a Deus. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O que está por trás dessa pergunta? Esse problema, esse desafio que trouxe essa pressão sobre mim, é solucionável? Eu posso fazer algo a respeito? Às vezes você está debaixo de uma pressão e de um estresse que você não consegue resolver de imediato, ou não consegue encontrar uma solução de imediato. Nesse momento você aguarda, você espera, você se fortalece em Deus, você multiplica a oração, você se engaja mais na busca ao Senhor. Mas pode ser que ao olhar para a fonte do seu estresse, já apareça algum movimento que você é capaz de realizar. Como aconteceu com Davi aqui. O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Eu não sei se você está entendendo o tesouro de sabedoria que é isso aqui. A resposta de Deus para a pergunta de Davi é sim. Ao invés de apenas chorar, ao invés de apenas dizer como você está enfraquecido e pedir força a mim, eu quero te mostrar que você pode agir. E agora, com a vista mais clara, sem tantas lágrimas, agora, com o coração um pouco mais leve por ter me buscado, eu vou descortinar à sua frente ações. E o que Deus fala para Davi é: prepara a viagem, porque vocês vão persegui-los e vocês serão bem-sucedidos. Davi havia perguntado: é possível ainda recuperar os nossos familiares? Você precisa entender que se a resposta de Deus fosse não, não significa que Davi deveria se entregar ao desespero. Significa que haveria uma outra maneira de lidar com essa situação. Mas primeiro era necessário olhar para o problema e começar a se pensar na sua solução. Deus vai te esclarecer essa possibilidade. Eu tenho certeza disso. Busque ao Senhor e faça a seguinte oração: Pai, eu estou sendo pressionado por um problema grave, um problema pesado, tem tirado a minha paz, tem me sentido tenso. Há algo que eu posso fazer a respeito disso nesse momento e que eu não esteja enxergando? Você vai se surpreender. Às vezes você pode tomar um pequeno passo. Por exemplo, você está no seu trabalho, você recebe um desafio que parece impossível que você realize. Ao invés de procrastinar porque você está se sentindo muito tenso, muito pesado e muito pressionado, você toma uma atitude simples. E se eu colocasse como primeiro passo, diante dessa tarefa que me foi dada, que está me roubando a paz, porque é algo que eu nunca pensei em realizar, nunca pensei em fazer, me sinto incompetente, e que tal se eu buscasse na internet um vídeo sobre o assunto? Um material sobre o assunto, sobre essa tarefa? E se eu começasse a fazer um levantamento de cursos extras que eu posso fazer para me preparar para essa demanda? Gente, eu não estou dizendo que é exatamente isso que você tem que fazer, ir para o YouTube. O que eu estou dizendo é que um pequeno primeiro passo, como prepare para a viagem e vá em perseguição, já é o suficiente para a sua cabeça se convencer de que você não está refém. Só a ideia de ter dado um primeiro passo para a solução do problema, para a solução e superação do seu desafio, já é o suficiente para te trazer a dose de paz necessária para agir. A dose de paz necessária para liberar no seu organismo um certo relaxamento. Porque, sim, a pressão está ali, mas agora eu já sei o que fazer. Talvez eu não saiba todos os passos que tem diante de mim,
mas eu sei pelo menos o primeiro. E sabe, um primeiro passo que sempre pode existir é orar mais sobre o assunto. Talvez você pense assim, eu não faço ideia, eu vou ter que esperar. Ore mais. Orar não é ficar sem fazer nada. Orar não é cruzar os braços. Orar não é uma desistência. Orar é uma estratégia de ação. Você está buscando a intercessão por meio de Jesus Cristo, conversando com o Rei do Universo, com aquele que tem o seu problema, o seu desafio na palma da mão. Então, na verdade, você está conversando com o responsável pela superação do seu problema. Isso não é jogar tempo fora. Às vezes a gente se engana achando que orar é jogar tempo fora. Que na verdade eu deveria tentar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Seu cérebro não acredita. Se você começar a fazer qualquer coisa na direção do seu problema, mas igual um desesperado, sem plano, sem estratégia, sem pensar a respeito, o seu organismo simplesmente não acredita, ele não se convence. É como se a sua mente dissesse assim, olha, você tem um rio cheio de crocodilos para atravessar e chegar do outro lado. Isso está te deixando tenso à margem do rio. E aí você simplesmente decide pular no rio para nadar no meio dos crocodilos? Você acha que você vai ficar menos tenso por causa disso? Não. Na oração, talvez Deus te revele que há, bem ali próximo, e você não tinha visto até então, uma trilha de pedras, ou mesmo uma ponte de madeira, e que aquele ato impensado de você se arremessar num rio cheio de crocodilos não ia ser a solução. E de repente você vê a ponte de madeira e você vai lá e ok, agora a segunda atitude depois de orar é atravessar essa ponte de madeira e você chega em segurança do outro lado. Perceba, o estresse te despertou, te alertou. Mas a busca em Deus de uma estratégia de como agir em relação ao problema deu vazão adequada ao estresse. Então, meu amigo, minha amiga de mente e coração, busque ao Senhor, mas comece a perguntar a Deus qual a solução para superar a fonte do estresse. Não peça a Deus que você nunca mais tenha estresse na vida. Esse é um pedido inadequado, porque não confere ao tipo de mundo que eu e você vivemos. A bem da verdade, haverá um dia onde a pressão deixará de ser nociva, mas esse lugar se chama Novo Céu e Nova Terra, e nós ainda não chegamos lá. Nós não estamos num paraíso. Nós estamos no mundo, estamos em guerra, estamos em luta. Então é mais adequado você desaguar suas emoções diante de Deus e mais adequado pedir a Deus que esclareça a sua mente e te dê sabedoria para traçar uma estratégia, nem que seja um pequeno primeiro passo na direção da superação do seu desafio. Então vamos lá? Vamos parar de ficar simplesmente resmungando e vamos fazer essa oração? Senhor, dá-me sabedoria e aponta uma solução, nem que seja um pequeno primeiro passo, para lidar com a fonte do meu estresse. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração e comece a receber uma paz e uma confiança para lidar com a pressão desse mundo. Amém? Até lá, até semana que vem, a gente continua a nossa conversa.